Salve! Como é que você está hoje? Tudo bem? Neste vídeo, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de teste de DNA para genealogia e para saúde e como escolher o melhor teste para os seus objetivos. Você sabe qual é a diferença entre uma genotipagem e um sequenciamento completo do DNA? Sabe quais testes são mais recomendados para avaliar questões de saúde? Quais testes de ancestralidade fornecem dados dos cromossomos Y e mitocondrial para que você possa traçar suas linhagens patrilinear e matrilinear? Aliás, você sabe quais testes são os melhores para saber a fundo sobre os haplogrupos? Pois neste vídeo você vai saber tudo isso e passar a ter embasamento para escolher o melhor teste para você. Vamos nessa? Vamos começar falando sobre os testes comuns de ancestralidade, que são os mais conhecidos. Você já deve ter ouvido falar das empresas 23andMe, Ancestry.com, MyHeritage, Family Tree DNA ou FTDNA e aqui no Brasil da Genera. As 4 primeiras têm laboratórios nos Estados Unidos e comercializam os testes mais famosos do mundo, até por terem sido pioneiras nesse mercado. E a Genera é pioneira no Brasil e a empresa mais conhecida do ramo por aqui. Ela oferece o mesmo tipo de teste das empresas gringas que eu citei. E se você está na Europa, já deve ter ouvido falar na Living DNA, na TellMeGen e talvez em outras empresas que também comercializam testes de ancestralidade. Todas essas empresas fazem testes de ancestralidade feitos com a tecnologia chamada genotipagem. Essa tecnologia usa séries de chips de computador chamadas microarrays, com milhares de terminações químicas que contêm trechos de DNA previamente configurados que são usados para identificar variações de nucleotídeo único, ou seja, trocas simples de letras no DNA que é analisado na máquina. A genotipagem é capaz de identificar variantes conhecidas e previamente configuradas na máquina com alta precisão, de cerca de 99%. Em média, esses testes simples buscam cerca de 640 mil variantes genéticas, mas nas 2 fitas do DNA, o que dá então mais de 1.200 letrinhas identificadas no nosso genoma. Parece bastante coisa, e até é mesmo, mas o DNA humano é gigantesco, então essas pouco mais de 1.000 letrinhas lidas correspondem a apenas cerca de 0,02% do nosso DNA. É isso mesmo. É, portanto, uma fração bastante pequena. Mas então, como é que as ferramentas de busca de parentes funcionam tão bem? Se você assistiu ao vídeo da semana passada, talvez já tenha sacado o motivo. Lembra que a diferença entre seres humanos é de no máximo 0,1%? Pois é. Então 0,02% do DNA já é 1/5 disso. 20% da coleção das principais diferenças catalogadas para a nossa espécie. E não são variantes escolhidas ao acaso. São justamente trechos do DNA que fazem diferença para comparações genéticas, sendo que algumas dessas variantes também servem para avaliar questões de saúde e bem-estar. No Brasil, muita gente já testou também na empresa MeuDNA, que durante um tempo foi concorrente direta da Genera, mas recentemente mudou o modelo de venda de kits e passou a focar em testes um pouquinho mais complexos e um pouquinho mais caros também. A 23andMe também lançou recentemente uma opção parecida dentre os kits que eles vendem, com o nome de 23andMe Plus Total Health. Veja que para esse teste eles dão destaque à parte da saúde. Esses 2 testes que eu citei, o avançado da 23andMe e o da MeuDNA, são testes de exoma. Exoma é a coleção de trechos do nosso DNA chamados exons, que contém receitas para codificação de proteínas. E por isso também são conhecidos como regiões codificantes. Testes de exoma são sequenciamentos desses trechos do DNA e são muito usados para avaliar questões de saúde, porque a maior parte das condições de saúde de origem genética acontecem por causa de variantes encontradas no exoma. Mas quem adquire esses testes, tanto o 23andMe Plus Total Health quanto o da MeuDNA, ainda recebe os resultados de ancestralidade também, que a MeuDNA chama de origens. No caso da 23andMe, além do teste do exoma, essa opção inclui ainda exames de sangue anuais e atendimentos com especialistas. As 2 empresas trabalham com modelo de assinatura. Mas é importante lembrar que os testes do 23andMe não são comercializados no Brasil. Muita gente dá um jeitinho e faz o teste assim mesmo, mas essa versão mais avançada só faz sentido para quem mora numa localidade atendida para a realização dos testes anuais de sangue, né? Além do sequenciamento do exoma,
existe também o sequenciamento do genoma completo, que é basicamente o nosso DNA inteiro. Ou seja, ele inclui o exoma e também todo o restante do DNA. Os trechos do DNA que não codificam proteínas são conhecidos como regiões não codificantes ou como introns, pois eles costumam se alternar com os exons na fita de DNA. Essas regiões não codificantes já foram conhecidas como DNA lixo, porque os cientistas achavam que só o DNA codificador de proteínas era importante e não sabiam para que servia o resto. Mas hoje nós sabemos que os introns não têm nada de lixo. Eles exercem várias funções importantíssimas, dentre elas a de regulação da expressão gênica, ou seja, da maneira como os exons se comportam. E cá entre nós, não faria o menor sentido que os introns fossem lixo, porque eles correspondem a 98,9% do nosso DNA. Imagina se as nossas células iam decidir carregar tanto lixo por aí? O exoma humano, portanto, corresponde a apenas 1,1% do nosso DNA. É uma porcentagem pequena, mas absolutamente fundamental. Acontece que os 98,9% restantes também são fundamentais, né? O sequenciamento completo do genoma é muito conhecido pela sigla desse termo em inglês, WGS, para Whole Genome Sequencing. O primeiro sequenciamento completo do genoma humano foi concluído em 2003, com o Projeto Genoma Humano, financiado pelo governo dos Estados Unidos. Esse sequenciamento durou 13 anos e custou pelo menos 2,7 bilhões de dólares. E ele foi declarado completo, mas na verdade correspondia, na época, a cerca de 92,1% do DNA humano. Isso porque algumas regiões do genoma são mais difíceis de ler. Tanto que o DNA humano realmente completo só foi lido em 2023 pelo consórcio Telomere to Telomere, que significa telômero a telômero. Telômeros são as pontinhas dos nossos cromossomos compostas de repetições de letras e importantes para garantir a preservação do nosso DNA a cada cópia, a cada divisão celular. E mais ou menos no centro dos cromossomos, isso varia a cada cromossomo, nós temos os centrômeros, que são as regiões em que os pares de cromossomos homólogos se aglutinam no momento da divisão celular. Se você acompanha o canal, sabe que eu gosto de trazer esses nomes como curiosidades. Mas saiba que para a genealogia eles não vão importar muito. Já para quem tem interesse no uso da genômica para a saúde, os telômeros importam, pois eles são ligados à longevidade, como a gente vai ver num vídeo futuro. Mas voltando ao foco desse vídeo aqui, desde que o projeto Genoma Humano foi concluído, as tecnologias de sequenciamento do DNA evoluíram e hoje é possível sequenciar o DNA de uma pessoa muito mais rapidamente e com um custo muito menor. Em vez de 13 anos, hoje é possível sequenciar o DNA de um ser humano em algumas horas. Em vez de quase 2,7 bilhões de dólares, o custo de um WGS hoje gira em torno dos 100 a 200 dólares. Ah, e a precisão também é maior, cerca de 99,9%. Você entendeu o que é uma genotipagem e o que é um sequenciamento completo do genoma? Então vejamos as principais diferenças entre esses tipos de testes. Enquanto um teste comum de ancestralidade testa cerca de 0,02% do DNA, um WGS testa cerca de 100%. Os dois têm alta precisão, sendo cerca de 99% a da genotipagem e cerca de 99,9% a de um WGS. A genotipagem identifica variantes em trechos conhecidos do DNA, enquanto o WGS lê o seu DNA como ele é, de modo que consegue identificar variantes ou trechos do genoma que até então ainda não eram conhecidos. Os dois tipos de teste podem ser usados para ancestralidade e são quase igualmente confiáveis para esse propósito. A diferença aqui é que de um arquivo de WGS você consegue extrair arquivos de todos os outros testes combinados, então isso aumenta um pouco a precisão das comparações genealógicas e tende a aumentar também o número de correspondências de DNA confiáveis nas plataformas que aceitam upload de arquivos. Até agora, o WGS levou vantagem em relação à genotipagem, né? Mas os testes comuns de ancestralidade têm duas vantagens bem relevantes. O preço, que é cerca de 10 vezes mais barato do que um WGS em média, e o prazo de análise, que é mais rápido também.
Os resultados de um WGS comercializado diretamente ao consumidor costumam levar cerca de 2 a 6 meses para ficarem prontos, enquanto um teste de ancestralidade por genotipagem costuma levar de 3 a 9 semanas, sendo que na maioria dos casos leva cerca de um mês. Essas são vantagens muito interessantes para a genealogia, porque com o preço do WGS de uma pessoa, você conseguiria pagar a genotipagem para 10 pessoas da família, multiplicando suas chances de encontrar parentes e também de identificar os ramos de parentesco. Mas o WGS também tem vantagens relevantes para a genealogia. Como ele sequencia 100% do DNA, isso significa que você tem o cromossomo mitocondrial completo e, no caso de quem nasceu homem, também o cromossomo Y completo. Com isso, é possível saber os haplogrupos com maior nível de precisão. Ou seja, são vários galhos de diferença na árvore dos haplogrupos, o que torna muito mais precisos os locais de origem desses ancestrais matrilineares e patrilineares. Nesse caso, para quem quer saber os haplogrupos mais específicos possíveis, fazer um 30x WGS, como o da Nebula Genomics, é a maneira mais econômica que eu conheço. 30x WGS é uma sigla para dizer que nesse tipo de sequenciamento, cada letra do DNA é lida em média 30 vezes. Isso garante uma maior precisão nos resultados. E é aí que está a principal vantagem do WGS em relação a um teste comum de ancestralidade. Ele é recomendado para diagnóstico de condições de saúde. Veja bem, um teste comum de ancestralidade também serve para avaliar algumas questões de saúde e pode sim ser bastante útil para isso. Mas é importante a gente compreender que uma coisa é ser útil e outra coisa é ser recomendado. Por causa das limitações que eu comentei aqui nesse vídeo, os testes de ancestralidade por genotipagem são contraindicados para avaliar questões de saúde. Isso porque algumas informações dos relatórios desse tipo de teste podem conter erros, o que não é muito comum, mas o que é comum é que esse tipo de relatório de saúde baseado em testes de genotipagem sempre contém muitas lacunas. E isso é importante. As empresas que fornecem esse tipo de relatório normalmente alertam os consumidores sobre essas limitações, mas nem sempre isso fica claro. Então vou te dar um exemplo simples. A maioria desses relatórios de saúde vai avaliar se você carrega uma cópia de uma variante genética de risco para, digamos, fibrose cística, que é uma doença rara, que costuma ser grave, mas é geneticamente recessiva. Então só ocorre se a pessoa tiver 2 variantes patogênicas desse gene, uma em cada fita do DNA. Se você obtém um relatório de saúde feito com base num teste comum de ancestralidade, e esse relatório diz que você carrega uma variante, então ele provavelmente acertou em identificar essa variante. Você tendo apenas uma cópia da variante recessiva, não desenvolve a doença, mas pode transmitir essa variante patogênica aos seus filhos, de modo que é recomendável testar a pessoa que vai ter esses filhos com você para evitar os riscos. Agora, se ao contrário, o relatório disser que você não tem uma variante de risco, isso não significa que você realmente não tenha. Significa apenas que você aparentemente não tem o pequeno conjunto de variantes analisadas nesse relatório. Olhando apenas a fibrose cística, é provável que você não tenha mesmo, já que essas são variantes raras e os relatórios investigam as mais comuns. Mas aí é que está. Eles não investigam todas. Eles normalmente investigam menos de 10, mas há centenas de variantes patogênicas para fibrose cística. E isso é para ficarmos em apenas um único exemplo. Agora multiplique essas chances por todas as outras análises de risco genético contidas no relatório. Todas as pessoas possuem variantes genéticas patogênicas, então é muito comum que os testes de ancestralidade comuns deixem passar variantes importantes. Na minha opinião, não há nenhum problema nisso, desde que fique muito claro para os consumidores. Um relatório de saúde com base no genoma é algo muito valioso, que pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Por isso, embora os testes comuns de ancestralidade ajudem, o recomendável é fazer um teste de exoma ou um WGS com resolução de pelo menos 30x. Como o preço de um sequenciamento completo do genoma caiu muito nos últimos anos, quem não tem muita pressa de obter os resultados pode fazer um 30x WGS comprado nos Estados Unidos por um preço equivalente ao de um teste de exoma comprado hoje aqui no Brasil. Às vezes até mais barato, comprando nas diversas promoções que surgem durante o ano e compartilhando o frete de retorno com outras pessoas.
Mas muito bem, agora que falamos das semelhanças e diferenças entre os testes comuns de ancestralidade por genotipagem e os sequenciamentos completos do exoma e do genoma, qual é o melhor teste? Qual teste você deve comprar? Ora, isso depende. Afinal, se houvesse uma resposta clara para essa pergunta, provavelmente só existiria um tipo de teste à venda, né? Então, o melhor teste vai depender dos objetivos, necessidades e condições de cada pessoa. Se você quer avaliar questões de saúde e tem dinheiro para investir num WGS, então, sem dúvida, essa é a melhor opção para você. Nesse caso, eu recomendo o 30X WGS da Nebula Genomics ou da Sequencing.com, que são equivalentes. Eu já fiz pela Nebula para algumas pessoas da família e gosto muito. Agora, se por algum motivo você não se interessa pelas questões de saúde ou se você ainda não tem dinheiro suficiente para investir num WGS, então um teste comum de ancestralidade é uma ótima pedida. Se você nunca fez um teste de DNA antes, provavelmente compensa começar por um teste comum de ancestralidade. Além de ser mais barato e de obter os relatórios mais rapidamente, você vai poder experimentar esse universo antes de decidir se faz também um WGS. Talvez você queira usar o WGS depois como um upgrade para os seus haplogrupos, ou para as questões de saúde, claro. E como eu mencionei antes, para quem quer focar nas buscas de parentes pelo DNA e escalar sua árvore genealógica, faz mais sentido comprar 10 testes de ancestralidade comuns do que um WGS. Isso porque, testando mais pessoas de gerações anteriores e de ramos diferentes, você pode obter correspondências de DNA mais confiáveis e usar os resultados combinados para filtrar os parentescos por ramo, o que facilita bastante a identificação dos ancestrais comuns e, em consequência, o preenchimento das árvores genealógicas também. Agora, se você já decidiu fazer um teste comum de ancestralidade e está em dúvida sobre qual escolher, eu te ajudo também. Se você mora no Brasil, não tem acesso fácil aos testes da 23andMe e da Ancestry.com, porque essas empresas não entregam no país. Mas isso não significa que seja impossível você fazer esses testes. Você pode fazer, por exemplo, se for viajar para um país que esteja na lista deles, como os Estados Unidos, ou pode contar com a ajuda de uma pessoa que traga os testes para você, ou ainda pode contar com uma dessas empresas de redirecionamento de encomendas. E para enviar as amostras de volta aos Estados Unidos, se aquela pessoa que trouxe o teste para você não puder levar de volta na mala, você pode mandar para a mesma pessoa que se encarrega das amostras do MyHeritage e do FTDNA, ou FTDNA, no Brasil, a Damares Andrade. Ela mora em Campinas e tem autorização para despachar amostras biológicas para o exterior. Eu vou deixar os dados dela aqui na descrição do vídeo, caso você precise, ok? A vantagem de fazer testes da 23andMe, da Ancestry.com e da Genera também é fazer parte dessas plataformas. É que essas empresas não aceitam uploads, ou seja, você só consegue entrar no banco de dados deles se testar o seu DNA ali. Mas outras plataformas como o MyHeritage e o FTDNA aceitam uploads. Então você pode testar com outra empresa e depois upar o seu DNA ali de graça, o seu arquivo de DNA. Ou pagar para ter acesso a upgrades de cada plataforma se quiser. Mas então, se eu posso colocar meu arquivo gratuitamente no MyHeritage ou no FTDNA, ainda vale a pena testar com eles? Vale sim. Os testes deles costumam ser mais baratos que os da 23andMe e da Ancestry e até mais baratos que os da Genera, que está no Brasil. Mas tem um detalhe importante. No FTDNA, os testes de haplogrupos são vendidos separadamente. Eles são excelentes, mas também são mais caros. Já as outras empresas fornecem informações do cromossomo Y, se a pessoa testada nasceu homem, mas o MyHeritage não fornece informações do DNA mitocondrial. Então, se você quer saber o haplogrupo matrilinear da pessoa a ser testada com um teste comum de ancestralidade, é melhor escolher Genera, 23andMe ou Ancestry.com, entendeu? Por fim, considere o preço. Se você já filtrou os testes para os seus objetivos e ainda não se decidiu, vá com o que tiver com o melhor preço no momento. Todos esses testes de ancestralidade são excelentes e têm qualidade equivalente. Ah, e fica de olho em promoções. É comum essas empresas darem descontos ao longo do ano, especialmente no dia do DNA, que é 25 de abril, na Black Friday e, nos casos dos haplogrupos, no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Nesse vídeo aqui, nós falamos das semelhanças e diferenças entre os testes mais famosos de DNA para ancestralidade e saúde, o que já é suficiente para você fazer uma ótima escolha na hora de decidir qual teste atende melhor aos seus objetivos.
Em próximos vídeos, nós vamos falar também sobre o que cada plataforma oferece. Assim você vai ter ainda mais informações para tomar sua decisão. E agora eu te pergunto, qual teste de DNA é o melhor para os seus objetivos? Que testes você já fez ou gostaria de fazer? Responde aqui nos comentários. Ah, e compartilhe o vídeo com todo mundo que também precisa decidir que teste fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela audiência e até lá! Já se inscreveu no canal?